This call is now being recorded. Salve, irmãos, salve África, salve africanos da diáspora e do continente. Nós estamos aqui para fazer mais uma live sobre o mês da consciência negra, que é o mês onde se vivencia as memórias do maior líder quilombola do Brasil, talvez das Américas, foi Zumbi dos Palmares, Ganga Zumba, né, e todo aquele povo que nós sabemos que lutaram pela resistência de Palmares, pela existência, o direito de Palmares de existir. E nós vamos debater hoje um tema muito importante, um tema polêmico, né, da qual os povos africanos do Brasil foram privados de forma muito arbitrária, que é a educação. E o que é que essa educação, por que que essa educação foi tão privada? O que é que tem no processo de educação para que ela fosse negada durante tantos anos, não é? Primeiro de forma legal, com a proibição de fato, e depois com instrumentos que impediram que o nosso povo entrasse desde o ensino fundamental até a faculdade, de entrar e permanecer. É um grande debate, né? O acesso à educação e a permanência na educação. Então, nós estamos hoje aqui com pessoas que têm um grande acúmulo, uma formação diferenciada do ponto de vista da educação, né? Eles são mais do que educadores, eles são educadores antirracistas, afrocentrados, né? Que têm uma luta específica, que é a inclusão dos povos pretos, dos povos africanos, nesse processo de educação. E eu gostaria de pedir para que a Josiane Peçanha se apresentasse. Né? Josiane é uma pessoa conhecida nossa das redes sociais, ela tem bastante conteúdo nas suas redes, né? Ela também é militante política, não é, Josiane? Queria que você se apresentasse, Josiane, para os nossos amigos e seguidores. Olá, boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que eu estou aqui nessa rede, com esse grupo, para debater um assunto tão importante, de suma importância, para qualquer época do ano, né? Inicialmente, eu acho importante frisar isso, a gente demarca o novembro como uma data política de fortalecimento negro, de antirracismo, mas também é importante colocar que nós existimos o ano inteiro, a nossa cultura e a nossa história também. Então, a importância de se debater sobre raça, racismo, antirracismo, a luta dos movimentos negros, das mulheres negras, dos homens negros, dos povos africanos, dos povos originários, o ano inteiro, porque a gente existe e reexiste o ano inteiro. Então, meu nome é Josiane Peçanha, sou professora da Rede Municipal de Niterói, orientadora pedagógica na Rede Municipal de Duque de Caxias, antirracista, gosto muito do feminismo negro, mas tenho grande respeito a todos os movimentos de mulheres negras e o movimento das mulheres africanas, acompanho, dialogo com muito respeito, com muito carinho, tenho vários pares também nesses outros movimentos. Também sou mestre em ensino de História pela UERJ. A minha dissertação versa sobre a importância do desenvolvimento do ensino de História para a construir a educação antirracista e decolonial. Eu me encaixo muito nessa perspectiva epistemológica, antirracista e decolonial. Gosto muito do feminismo negro, né, como eu falei, então é importante lembrar de nomes como Bell Hooks, né, que eu vou citar em alguns momentos nesse debate. Bem, eu vejo que a perspectiva de Dilma é que nós todos somos africanos, né? Africanos em diáspora pelo mundo. Isso. Então, nessa perspectiva, né, eu vou citar todos os nossos intelectuais e a nossa intelectualidade negra em vários momentos. Né? E também construo o Fórum de Estudos e Ações de Educadores Antirracistas em Niterói, para lutar pela implementação da Lei 10.639 de 2005, que obriga o ensino de História e Cultura Brasileira, Africana e Indígena, em todo o sistema de ensino de Niterói. E também é importante falar que eu também sou presidente do coletivo Afrodivas de Niterói Brasileiras em Si, sistema rede, divulgamos muito essa questão
da luta dos povos negros, povos originários na nossa rede, focado com esse eixo curricular importante da história e cultura brasileira, africana e indígena, feminismo negro e todas as lutas contra as opressões que atravessam nossos corpos e mentes, negros e negros. É um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada. Uau! É um currículo. Irmão Wellington, por favor. Axé pessoal para todo mundo. Eu sou Wellington Bahia Encosse, tenho 44 anos, sou baiano, sou graduado em História, tenho especialização em História Africana Antiga, sou mestre de capoeira e sou professor de yoga africano, né? Yoga quemética, sou afrocentrado e panafricanista, atuo como militante negro, mas sem vínculo a nenhum tipo de instituição, porque como panafricanista e afrocentrado, nós temos uma visão que a forma com que alguns tipos de movimentos pretos estão atuando já estão meio contaminados com a ideia do integracionismo, que a gente não compactua muito. Entendemos que é uma forma de lutar, mas são formas que a gente não tem muito apreço hoje em dia, né? Mas a gente entende que são lutas, né? Mas a gente da corrente panafricanista, a gente vê de uma outra forma, né? A gente vê de uma forma que o mais importante para nós é a autonomia, termos a nossa independência, e a gente acredita, sim, como todas as pessoas pretas que vêm da área da educação, que a nossa emancipação ela parte pelo princípio da educação preta ser feito pelas pessoas pretas, né? Nós tivemos esse processo de ruptura da nossa ancestralidade, da nossa cultura, através do colonialismo, e para a gente restabelecer isso só com conhecimento, e o conhecimento só vem através da educação. Mas nós entendemos que a educação ela tem que vir através de uma educação afrocentrada, e através daí a gente vai novamente se reconectar com a África e com a nossa ancestralidade africana. Esse é um princípio, né, que nós acreditamos e que nós vamos, né, levando à frente, né, essa ideia e esse pensamento e seguindo na luta preta com todos os irmãos pretos também. Obrigado, mestre Wellington. Mavenda. Mavenda, eu acho que ele está meio ocupado. Mas a gente passa. Gente, vê só. Antirracismo, educação antirracista, educação decolonial, educação afrocentrada, não é? Qual dessas, ou se elas todas se conectam, que nós podemos colocar como uma educação que vai, de fato, trazer a emancipação para o nosso povo? Muito se fala, principalmente nesses 3 pontos, e recentemente eu escutei muito falar sobre a educação decolonial. Né? Tudo do nosso povo é muito complexo. Nada para a gente é simples. Né? Não adianta fazer um manual e entregar para a pessoa, porque aquele manual ele não vai ser completo bastante para o nosso povo. Não é? E isso é muito normal, porque nós vemos de realidades diferentes. Não é? Os nossos ancestrais na África são inúmeras realidades, né? E como que a gente conjuga essas 3 linhas, não é? Educação antirracista, educação decolonial e educação afrocentrada. Josiane. Então, minhas pesquisas, né, se debruçam muito sobre educação antirracista, educação das relações étnico-raciais, etnoeducação e educação decolonial. Pelas minhas pesquisas de mestrado, né, e pela minha dissertação, eu até mostro, vou ver se eu consigo achar o gráfico, a figura que eu fiz de ilustrativo para fazer essa alusão do ponto de contato desses diferentes tipos de educação, que às vezes as pessoas acham que são sinônimos e não são. Tem especificidades. Eu fiz um gráfico, que eu lembro até que na minha qualificação,
professor Amilcar Pereira, que é filho do Amaury Pereira, estava na minha banca, né? E aí ele viu eu, na hora de apresentar minha dissertação, na defesa. Eu coloquei a figura, mas a figura não estava inserida na minha dissertação ainda, quando eu apresentei para eles. Aí falaram, nossa, muito interessante essa gravura aí que você fez para ilustrar um ponto de contato com essas educações. Por que você não colocou? Aí eu falei, não, vou colocar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Enfim, educação decolonial, ela é mais ampla, ela é mais abrangente. Ela é uma perspectiva epistemológica que questiona o sistema mundo branco europeu, racista, machista, heteropatriarcal, racista, cristão no sentido distorcido da palavra e capitalista. Então, Aníbal Quijano, né, que é um intelectual negro, né, Aníbal Quijano, Catherine Walsh, Dussel, Paulo Freire também se insere nisso, Amilcar Cabral também se insere nisso, que eu gosto muito, eu me vejo também pan-africanista nessa vertente do Amilcar Cabral, encaixo muito nessa vertente dele, que ele articula a perspectiva já decolonial de raça, classe, gênero, território, numa perspectiva anti-imperialista, né? Que as teorias dele falam muito da questão do imperialismo europeu, né? O quanto foi violento nos países de Guiné-Bissau, né? E então a perspectiva da educação decolonial, ela ataca todas essas interseções, todas essas interseccionalidades do sistema político, econômico, militar, filosófico, jurídico que a gente está inserido, que é o sistema capitalista. Tá? Então, ela é uma visão, ela abrange todas as formas de educação que visam a emancipação integral, holística do homem. Né? Por isso que eu gosto muito da decolonialidade, porque nós negros, tem um artigo meu que eu falo muito isso, nós negros somos Exu, né? As mulheres negras, principalmente, que eu falo no meu artigo. Nós somos como o Exu, nós estamos nas encruzilhadas da vida. O que eu quero dizer com isso? Todas essas questões, todas essas amarras, né, atravessam nossos corpos, mentes, seres e poderes e saberes, que é o que reflete a educação decolonial, a decolonialidade. E a gente acaba criando tecnologias que perpassam pela nossa ancestralidade, o movimento Sankofa mesmo, do ontem, do hoje e do futuro, de enfrentamento a todas essas formas de opressão que nos são impostas. Então, nós lutamos uma perspectiva antirracista, nós lutamos uma perspectiva antimachista, nós lutamos pelo direito ao território, à cidade, ao direito à posse de terra, né? Isso aí é ancestral desde quando nós fomos desterritorializados da África. Nós lutamos pela diversidade sexual, né? Porque muitas de nós somos LGBTs. Então, nós estamos nas encruzilhadas das lutas. Então, por isso que eu gosto tanto dessa perspectiva decolonial, porque ela abrange todas as lutas. Ela evoca a transformação radical das estruturas de poder. Ela ataca todos os pilares que respaldam essa realidade que nós estamos inseridas e nós somos sufocadas por ela. Ela nos fortalece na nossa emancipação holística, humana, enquanto negros e negras. A educação das relações étnico-raciais, né, que tem as diretrizes curriculares escritas com muita sabedoria da nossa mais velha Petronília Beatriz Gonçalves de Dias, né? Olha, desculpa se eu falar algumas coisas erradas, porque eu estou morrendo de dor de cabeça. Por isso que eu demorei até para vir falar com vocês. Que ela passa várias instruções, mais do que instruções, né? Várias perspectivas importantes para nós realizarmos a transformação que a gente almeja
a partir do currículo, a partir da escola, da educação, né? Que a gente tem que valorizar cada conhecimento, principalmente o conhecimento dos povos africanos e afro-brasileiros, em toda a nossa diversidade. Né? O quanto é importante a gente se aprofundar, resgatar tudo que nos foi negado da nossa historicidade, da nossa ancestralidade, da nossa oralidade, todos os marcos civilizatórios africanos, e a gente construir uma educação que leve à emancipação a partir da nossa história e da nossa cultura. Né? E ela prima pela importante educação das relações entre as várias etnias e raças. Ou seja, trabalhar e valorar cada cultura e cada história, colocando todas no mesmo patamar dentro do currículo escolar. E dando centralidade, dando visibilidade, dando valorização à cultura afro-brasileira e africana, que ainda não é valorizada plenamente conforme deveria. Então, essa é a educação das relações étnico-raciais. A educação antirracista, ela abrange essa questão que é evocada na educação das relações étnico-raciais, mas também é combatente do racismo. E, assim, às vezes a pessoa fala assim, a educação antirracista é o combate pelo combate. Não é o combate pelo combate. É o combate visando a destruição da estrutura, que aí, pegando vários intelectuais negros como Steve Biko, financia o capitalismo. Que são nossas forças de trabalho, são os nossos corpos de mente que produzem riqueza para sustentar esse sistema que nos oprime e nos explora enquanto força de trabalho, enquanto classe trabalhadora, enquanto intelectuais que nós somos. Porque todo o conhecimento que há na humanidade, todo o conhecimento e toda a riqueza que foi produzida em todos os países colonizados, né? E nosso país foi a partir do conhecimento trazido pelos nossos ancestrais. O manejo do ferro, as construções todas. Recentemente descobriram que até aqueles portões de ferro, né? Ali tem arte adíncra, né? Impressa pelos nossos ancestrais, ferreiros. É o Sankofa. Isso, Sankofa, o poder do amor, né? O poder do amor, tem várias artes adíncras ali impressas. Então, assim, tudo está impresso, toda a inteligência, todo o conhecimento, toda a sabedoria do nosso povo, do nosso povo em diáspora, sequestrado violentamente da nossa mãe, da mãe África, que às vezes a gente nem sabe a nossa origem africana. Eu acho muito bonito quando a pessoa consegue resgatar a sua origem africana e consegue acrescentar o nome dos seus ancestrais. Eu ainda não consegui isso, mas eu descobri que meu pai tem origem no Congo. Isso eu descobri. No Congo? Meu pai, no Congo. Isso eu descobri. Consegui descobrir. E eu tenho uma hipótese. Por que eu consegui descobrir? É porque o meu primeiro ancestral sequestrado da África, escravizado, trazido para o Rio, ele foi para o interior do Rio. Ele foi para Silva Jardim. E lá, em Silva Jardim interior, tem tradições de oralidade, né? De perpassar as histórias no quintal, com a família toda. Isso no interior ainda é preservado essa questão da oralidade, né? Que é dos povos originários e é dos povos africanos. E aí isso foi preservado, essa memória ancestral foi preservada. Mas aí eu tinha até separado uma coisa aqui que depois eu vou falar mais à frente, que é o apagamento de memória que a gente sofreu violento, né? Com racismo científico. Depois eu vou falar mais especificamente sobre isso, que a gente tem que falar hoje nesse debate. Perfeito. E educação antirracista é isso. Então, vai muito além da questão da educação das relações étnico-raciais e a etnoeducação, que é a educação construída pelos povos subalternizados nesse sistema que a gente está inserido, nesse sistema mundo que a gente está inserido. Que é quando professores negros e negras e dos povos originários e outras subalternidades humanas, consideradas subalternas nesse sistema mundo, produzem uma prática educativa, uma prática histórica, produzem uma forma de saber e conhecer que vai fortalecer os seus próprios povos, que vai remontar
essas historicidades importantes para a gente construir a nossa identidade e subjetividade, tanto individual, quanto coletiva, quanto racial. Então, Perfeito. essas são as diferenças assim, que eu posso falar de maneira bem rápida, mas é muito mais detalhes, mas é isso. Eu tenho certeza que isso é muito complexo, né? Como tudo que envolve nosso povo, que envolve também as várias teorias da educação, isso é bastante complexo, né? Wellington, repare só, eu sou uma pessoa comum, não é? E passei pelo ensino médio, ensino superior, né? Agora nós estamos aqui nesse debate com o Movimento Africanos do Mundo, e a ideia é exatamente a gente trazer essas questões, resgatar essas questões africanas que nos foram tiradas, né? Elas nos foram cortadas, tolhidas, né? E agora a gente está correndo atrás, né, de todo esse processo. Repare só, eu sei quem foi o primeiro rei de Portugal, foi Dom Afonso Henriques. Eu sei qual foi o primeiro Estado nacional a ser criado na Europa, que foi Portugal. E o último Estado nacional que foi criado foi a Alemanha, que se autoproclamou. Eu sei o nome do primeiro rei da Inglaterra unificada, que foi Guilherme o Conquistador. Eu sei o nome do último shogun do Japão, foi Ieyasu Tokugawa. E eu sei um monte de coisa sobre a Europa, nome de reis, né? Um monte Filósofos de gregos. de Filósofos gregos. filósofos Você conhece, gregos, você sabe todo. o Império Platão, Carolíngio, o Aristóteles. Império Merovingio. Veja só, eu sei o nome de Clovis Meroveu, de Carlos Martel, e eu não sei o nome do Alafim de Oió na época da colonização. Você Eu vê não como sei o olha, nome eu não sei o nome dos soberanos, dos muitos soberanos que existiam no Congo Angola naquela época, não é? O que você e, tem a dizer? O que é que e o você pode falar sobre todo esse processo, homem? A irmã Josiane, ela explanou bem os dois conceitos, né? A educação antirracista, né, e a decolonial, que é bem ampla, né? Você vai falar vai fazer vários tipos de abordagens sobre a educação decolonial, porque ela vem para poder, né, quebrar todo essa hegemonia eurocêntrica, né? Então, a educação decolonial, ela vem para isso, ela vai tirar o conceito, porque às vezes quando eu chegava muito eu não ensino mais, não, viu? Eu vejo Josiane, eu sou um professor de história que não ensino mais. Já ensinei antes, né? Mas eu arrumava muita confusão, viu? O Gilmar me conhece. Era Você tanta quer dividir confusão. seu currículo, rapaz? Era muito confusão, mas eu dou aula aos meninos aqui, inclusive para o Enem e tal, né? Eu falo assim: olha, isso aqui cai no Enem, viu? Isso aqui não cai, viu? Tá bom? Isso aqui não cai. Isso aqui é para a vida de vocês, tá? Mas eu sempre falava com eles, isso aqui cai, isso aqui não cai, né? Na área de história, que é a minha área, né? E aí eu falava bastante com eles, né? Mas assim, a gente tinha muita. A gente sempre foi muito fragmentado, né? Nós, como povos africanos de diaspora, que eu gosto muito dessa definição, sabe? Eu não uso muito a definição afro-brasileiro, não, que eu sempre eu acho muito uma definição que nos separa um pouquinho da África. Eu gosto muito de africanos e diaspóricos, né? Você mesmo falou que seu pai que o seu ancestral vem do Congo, né? Isso é muito bacana. O meu avô ainda é vivo, né? Meu avô tem 102 anos, né? O avô dele é de um quilombo da região de Jumar, de Pernambuco. Né? A gente fez, então talvez aí pela que a gente pegou ali é próximo a Palmares, então por isso que eu era meio invocado mesmo desde pequeno mesmo e jogava capoeira e arrumava confusão, deve ser por isso, viu, Gilmar? Já tinha um traço de Palmares, por isso que quebrei o pau, briguei muito, viu? As confusões eram por isso. O Santo Pernambucano se... Então, aquela área de quilombo ali, então a gente arrumava muita briga. Eu lembro, menino, que foi uma peleja, meu TCC, cara. Meu TCC foi uma esculhambação para poder. Aí é bom a galera tá gravando mesmo isso aí, porque, ó, foram 3 vezes, eu chegava na banca lá, olhavam assim, Wellington, a gente não pode aceitar esse TCC seu. O que é isso aqui? Reclamaram da linguagem, Gilmar, que eu usei, porque eu usei uma linguagem totalmente regional,
porque eu não me descia também o jeito da academia de falar. Não me descia mesmo, ficava retado ali, cara. Tinha que falar do jeito dele, ficava retado. Eu queria falar do jeito do pessoal da Bahia mesmo, queria falar daquele jeito, ficava retado mesmo ali. Não descia, até que veio um filho de Deus, aí olhou assim, deixa a prova do TCC desse cara, esse cara é muito chato, já tá aqui a terceira vez já. A gente já mandou ele voltar duas vezes, a prova do TCC desse cara, entendeu? E olha que eu tava falando a respeito do Egito Preto, entendeu? Meu TCC era isso, da dinastia que É eu falava. polêmico. Era polêmico, né? Polêmico da Mexeu no época. vespeiro, né? Mexeu no No vespeiro vespeiro ali, hollywoodiano. E olha Olha, que eu trouxe, e olha que eu trouxe Anta Diop, eu trouxe Teófilo Obenga, eu trouxe Rodolfo Rachid, eu trouxe um monte de gente. Mesmo assim, os caras falavam lá assim, mas teve dinastias e tal, e tinha aquela coisa toda lá. Mas essa linguagem, como é que você fala do Egito com essa linguagem? Eu falei, olha, lá na Bahia a gente fala assim. Qual o problema de se falar assim? Qual o problema de se escrever assim? Tem que ser do jeito de vocês. Aí agora tem movimentos agora dentro da academia que aceita, né? Uma linguagem diferente, né? Das pessoas falarem. Mas antes não. Antes você tinha que ficar encaixotado. O que quer dizer? Hoje, que é tão maravilhoso hoje você ser da área da pedagogia e você fazer um mestrado em história, você traz uma bagagem pedagógica sendo mestre de história, ou então você sendo professor de história, tendo um mestrado em pedagogia, essa multidisciplinaridade que é uma coisa africana. Essa coisa encaixotada de um jeito só, isso é europeu. Isso é europeu. O jeito africano é tanto que eu sempre falava com os irmãos africanos, o Gabriel tá aí, eu sempre falava com ele assim, caramba, vocês falam quantas línguas? Ele falou, a gente fala essa língua, fala essa. Caramba, eu falo uma língua pulso, que negócio é esse? Caramba, como é que vocês falam tanta língua? A gente só fala uma língua. Ele falou, não, é o jeito, é o sistema que vocês aprendem. É a forma de aprender. Sabe? E aí, quando a Josiane falou da questão da decolonialidade, a gente romper com isso, porque existe a lei, por exemplo, a 10.639, que obriga o ensino. Olha só, a gente é um país que nós somos mais da metade da população preta, negra, e a gente precisa de uma lei para obrigar a ensinar a nossa história. Isso me deixa retado, velho. É sério, isso me deixa retado. Por isso que não dava certo na educação, não, Gilmar. E você deve se mandar embora logo, velho. Não sei como o José não aguenta, coitado, porque não dava certo comigo, não quebrava o pau. Porque, cara, você tem que obrigar os caras a ensinar a sua história. Quer dizer, você cresce a vida toda. Olha, eu tenho uma pergunta sobre essa lei para vocês, viu? Eu tenho uma pergunta. Não me pergunte essas coisas, não. Você já sabe o que eu falo. Mas voltando, para a gente não perder o foco, né? Sim. Voltando, né? Então, é assim, sobre a educação antirracista, eu acho que ela não deve ser o foco nosso. Eu acho que a gente deve trabalhar entre a educação decolonial e a afrocentricidade, porque a afrocentricidade ela vai trazer para o indivíduo preto a questão do protagonismo que a afrocentricidade traz do indivíduo preto em ele ser o sujeito de suas narrativas. E a afrocentricidade ela dá essa importância, porque quando você pega qualquer evento histórico, vou falar da minha área de história, e depois ela pode falar da área dela de pedagogia, mas história. A independência do Brasil, né? Todo o evento que narrou-se a independência do Brasil, onde é que estavam os indivíduos pretos naquele momento? Não existiam? Onde eles estavam? O que eles estavam fazendo? Eu vou falar para vocês. Quando eu estive no Museu do Ipiranga em São Paulo, eu morei em São Paulo entre 2001 e 2003. Eu fui convidado gentilmente a sair do museu, entendeu? Porque eu estava falando, tinha o pessoal do museu falando aquele quadro mentiroso lá, Gilmar, vocês conhecem, né? O quadro do Ipiranga. Sim, aquele quadro lindão, né? Lá, né? Cara, você sabe como é que tá a pessoa preta naquele quadro ali? Você sabe como é que tá, né? Você já reparou, Gilmar, como é que tá o indivíduo preto naquele quadro? Rapaz, não reparei, eu nem sabia que tinha preto naquele quadro. Tem, rapaz, tem. Olha, eu juro que eu sabia. O Dom Pedro II tá lá, montado num alazão, né? Um alazão, tá, aquela coisa toda lá. O indivíduo preto está no cantinho, segurando um saco, não sei se é um saco de não sei uma coisa, assim, com o olho assim, ó. Como se fosse assim, nossa, é o grande herói. Assustado.
O indivíduo preto tá ali. Eu vou pegar aquela foto e vou depois daquele quadro. Eu fico retado aquele quadro ali. Naquela época, eu acho que o Brasil era uns 80% Ei, de ó, pessoas cá pretas, pra né? nós. Eu entrei com aquela latinha de pinchar, cara. Eu não ia em cana mesmo. Eu entrei de proposta ali. Mas aí, quando eu comecei a falar para a menina da historiadora que estava lá, eu comecei a falar mal do quadro, que foi pintado 20 anos depois, que foi encomenda. Aí eu fui convidado a me retirar, né, para os caras, tá? E tinha os meninos que estavam lá no meio de capoeira. Bora quebrar todo mundo aqui. Não, calma, não vamos arrumar confusão. Vamos sair, tá? Outro dia a gente volta e a gente picha isso aí, né? A intenção era pichar, né? Mas aí não ia dar certo, a gente ia preso, né? Não, não, é bom não. Aí o professor de história, né, ia pintar, ia pichar, depois ia pegar mal, né? Mas é assim, olha a sacanagem que eles fazem. Coloca o preto tava assim, você pode ver, num cantinho, colocaram um pretinho, bem no cantinho lá assim, ó, assustadinho assim, ó, com a carinha assim, ó. Eu falei, E aquele rapaz, quadro, e aquele quadro, ele tem um impacto visual muito sim, grande, claro, né? claro, sim, Quem olha para muito, aquele muito, muito quadro acha grande. que o Brasil era a Europa, né? Europa, sim, Já sim. passa a educar o menino que Aí quando vê coloca aquele negócio ali, foram os ancestrais brancos que nos libertaram, né? uma mentira mal contada, nunca houve aquilo. O Brasil teve que pagar muita coisa aí para ser reconhecido. A gente sabe toda a história, então assim, a história do Brasil é uma história mentirosa. Então a decolonialidade ela é importante para fazer essas abordagens, né? Muito, muito, muito importante. E A também decolonialidade seria a a desconstrução construção, sim, dessa, desse eurocentrismo, dessa europeidade que tem sim. na história do Brasil, né? Do Seria Brasil você e a história desconstruir geral, né? E a história isso, geral também, né? isso. Porque a abordagem. E acabar com o sítio do Pica-Pau Amarelo para sempre. Da face da enterrar. Rapaz, eu Enterrar aquele gostava sítio tanto do lá. Sítio Pica-Pau Amarelo. Enterrar o sítio do Pica-Pau Amarelo. Colocar pá de cal. Ó, não dá certo. Tem minha prima que é pedagoga aqui. Aí ela. Ô, Hélio, eu não vou fazer isso na minha creche, não. Pelo amor de Deus. Eu não vou fazer isso, não. Falar, não faça isso, não. Eu não vou fazer. Eu não vou pegar. Olha, deixa eu falar. Eu também sou radical pra caramba. Eu tenho formação em pedagogia pela UF, né? E tenho especialização na área de pedagogia, na área de história e direitos humanos. Tenho 3 especializações assim, que versam assim, sabe? E aí eu fui ousada e fui fazer mestrado em ciência de história. E aí eu provoquei um debate enorme no Prof. História sobre pedagogo estar fazendo mestrado em ensino de história. E como que a minha dissertação provocou um grande debate, porque a minha dissertação ele dialoga a área da educação, da pedagogia, né? Da psicologia, da sociologia, da antropologia e da história. Caraca! Ó, gostei, viu, Janine? Você é das minhas. Pronto. Aí você tem que E, romper, claro. menino, a minha dissertação é altamente decolonial, porque até a arte adinkra, a biblioteca quis cortar, porque cada capítulo meu, eu escolhi uma arte adinkra que fazia epígrafe do meu capítulo, dos capítulos, né? Tipo, já passava a ideia central de cada capítulo, né? Por Tipo exemplo, cultura, né? vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, esse exemplo aqui que ficou todo mundo chocado. Racima Brasileira, Lutas e Resistências Negras. Primeiro capítulo. Aí eu botei tampo, breve. O inimigo vai ensopar de seu próprio ódio. Eu coloquei na entrada da minha dissertação. Aqui, na entrada do capítulo, ó. A arte adinkra. Aí cada capítulo tem uma arte adinkra. Tá? Para dar essa introdução já do que vai ser debatido ali. Mas foi uma luta também. Principalmente a parte que eu falo do racismo científico, das políticas públicas que foram demandadas para os imigrantes europeus, em detrimento do abandono da população negra escravizada. Houve uma grande polêmica assim, que eu estava fazendo, esmiuçando, né, todas as políticas de cotas raciais que os brancos tiveram na época do racismo científico, na sua entrada, né, enquanto imigrante no nosso país. Exatamente. E aí eles reclamam das subcotas que a gente recebe, porque nós recebemos subcotas. Nós não recebemos cotas raciais. Nesse capítulo cota, faz um tempo que eu militei no coletivo de igualdade racial do PT, né? E eu sempre achava estranho uma coisa. 30% é o número mágico.
né? Gilmar. Vamos discutir cota. Não, 30% por negro. 30%? Por que 30%? Não, porque 30% nem é muito, nem é pouco. 60% da população se declara, né? É preta, parda. Aí tu bota uma cota que é metade daquilo, tu não resolve nada. Você não inclui ninguém com isso. E ainda com todas as dificuldades, que é você entrar e permanecer na faculdade. Tá? Então, assim, a gente tem que rediscutir esse processo, como muitas coisas que a gente tem que rediscutir em relação a nós e a nossa identidade enquanto povo, não é? Que é uma enganação para todos nós, na verdade. O Mavendra levantou a mão, mas deixa eu só falar uma coisa simples. Agora mesmo, equipe de transição do governo Lula, né? Dada a importância do voto preto, a equipe de pessoas negras deveria ter sido uma das primeiras. E me parece que a equipe saiu por causa de pressão da mídia, porque a mídia começou a perguntar, cadê os pretos na transição? A UOL perguntou, Globo perguntou, a Alma Preta se manifestou, a gente também marcou um bocado de conhecido, aí parece que saiu de última hora o negócio, porque esqueceram nomes importantes, feito Hélio Santos. E outra coisa, Gilmar, esqueceram dos pretos do Nordeste. Como é que tu faz uma equipe e não... que mais votaram? Tu não coloca Hélio Santos, tu não coloca como é o nome dela? Carneiro Sueli Carneiro. Sueli Carneiro. Psicóloga. Sueli Carneiro. Sueli Carneiro, um negócio desse. Sueli Carneiro. Sim, então, assim, me parece... A Vilma Reis, né? A Vilma Reis, senti falta da Vilma Reis. Sim, Vilma Reis, baiana e tal, né? Professora. Exatamente. O Alma Preta colocou hoje, e o Elton falou aí, não tem preto do Nordeste. Do Nordeste, que foi o estado que elegeu Lula. A região do país que elegeu Lula foi o Nordeste. Se você tirar 10% dos votos das pessoas pretas, não teria segundo turno. Não teria segundo turno. Se você tirar 10% dos votos pretos só do Nordeste, ele não estava eleito no segundo turno. Não estava eleito, não. E simplesmente a gente esqueceu. Foram 2 milhões de votos para Bolsonaro, porque ele teve de vantagem de Bolsonaro. Simplesmente nós fomos esquecidos. 9 milhões de votos aqui no Nordeste. 9 milhões. Você sabe o que é que eu lembrei quando eu vi essa reportagem da Alma Preta? Tem aquela música do Cazuza, né? Não me convidaram para essa festa pobre. Fiquei na porta estacionando os carros. Quando eu recebi, eu sou partidária, sou do movimento partidário também, né? Eu já fui, eu fui a última eleição em 2020, eu fui co-candidata a prefeita pelo PSOL aqui na cidade de Niterói. Foi mesmo? E aí, fui. Legal. Fui. E aí levei essas pautas do antirracismo. Sim. E aí eu estou muito feliz, assim, porque é tudo na luta, né? Tudo na luta, botando a cara a tapa, e a gente que é negro, a gente tem que ter coragem, né, para fazer uma série de debates até... As pessoas, às vezes, ficam constrangidas, não estou acostumada a ouvir, né? Eu que comecei a falar da segregação racial mais pesada da cidade, da questão do racismo, quanto que é pesado aqui na cidade, né? A falta de direitos e tal. E aí eu estou vendo o governo se movimentando nesse sentido, sabe? De tentar combater o racismo. Ainda falta muitas políticas públicas nesse sentido, tá? Eu estou fazendo uma menção do quanto que isso avançou de certa forma na cidade, mas tem que avançar muito mais, né? Tem. E aí, quando eu recebi essa lista, eu falei assim, gente, será que é real isso aí? Será que é os bolsonaristas querendo jogar uns contra os outros? Aí eu peguei ali, não é possível, mas eu fiquei que isso aí é real. Aí eu joguei nos grupos do Movimento Negro, né? Gente, essa listagem aqui é real mesmo? Cadê os negros? Cadê as mulheres negras? Cadê as mulheres negras que apoiaram? Cadê as mulheres negras, até mesmo do PT, né? Falei assim, que é isso, gente? Falei assim, não, é real mesmo, aí ficou aquele silêncio do grupo da gente. Aí depois eu vi a Alma Preta, aí vi você falando, eu vi, caraca, tá rolando isso mesmo, isso é real, né? Real. Aí depois, com a pressão, foi realmente isso mesmo que aconteceu. Por conta da pressão, aí a Aniele foi escolhida, aí foi escolhido o Silvio Almeida, aí foram escolhidos alguns, mas tá faltando muita gente aí mesmo. Tá faltando, sim. Eu senti falta dos mais velhos.
dos mais velhos. Entendi. Eu acho assim, eu sou mais nova, sou da, né? Estou ali no meio, né? Não sou nem juventude, mas também não sou, né? Os ancestros mesmo, os mais velhos, os griots. Eu senti mais falta dos mais velhos. O Hélio eu senti falta. Ele debateu muito, ele lutou muito pelo voto antirracista. Ele que levantou a bandeira, né? Escolheram os mais novos e não escolheram os mais velhos. Eu senti muita falta disso. Mas isso é o critério que o Lula consiga corrigir isso, viu? Mas vamos deixar o irmão Mavendre, eu acho que agora ele conseguiu um tempo aí para se apresentar, irmão. Pois é. Desculpe lá, pessoal. Nossa, o dia Sem problemas. Ainda está fazendo uma birra aqui. Eu não sei se está com ciúme, já está prestando atenção aqui nessa reunião e não para ela. Só sei que, pronto, ela não é assim de fazer essa coisa aqui dentro de casa. Porque estou dentro de casa, não quero sair para não ficar com a internet e telefone, não confio, né? Então, estou aproveitando a internet e o Wi-Fi. É por isso que não saí, senão já ia rodar. Mas também aqui parece que vai chover daqui a pouco, enfim. Mas para me apresentar, sim. Eu sou Gabriel Ambrosio, no nome aportuguesado que foi me dado, né? Quando era bebê, né? Não tinha consciência disso. Mas depois que ganhei consciência, disse, não, esse nome aí não é o nome adequado para uma pessoa como eu. Aí então tem uma venda no África, que é o meu nome, que é o nome africano, né? Que é o nome que me caracteriza. E eu sou formado em letras português e inglês, aqui no Brasil mesmo, numa universidade, Ponte Vista Universidade Católica de Goiás, e sou recém-mestre em estudos de linguagens pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Assim, a minha história, assim, a minha formação básica toda foi em Angola, especificamente na província do Nzati, Zaire, como já falei anteriormente. E eu sou inconformado pela história, pela educação de toda, desde que seja colonial, desde que não me permita eu me recolocar, desde que me permita eu falar de mim, escrever sobre a nossa história, falar da nossa experiência como seres humanos, né? Como mundo, falar muito é um conceito. Acho que vocês já viram falar, o mundo é um conceito que está muito ligado à filosofia africana, mas especificamente na minha região, no antigo Reino do Congo, né, um mundo que caracteriza a pessoa. Então, sendo mundo, eu não posso aceitar o modelo educacional que nos foi dado. E aí, eu estava acompanhando aqui o irmão Wellington e a irmã Josiane falando sobre a perspectiva decolonial. Então, eu me considero também afrocêntrico, porque eu respeito a África, eu sei que a África é o berço da cultura universal, o berço da civilização, é o berço de tudo um pouco que existe, da tecnologia, de tudo um pouco que existe hoje no mundo contemporâneo. Tenho consciência disso, já falei isso várias vezes, e na minha dissertação eu falei sobre literatura africana, mas da perspectiva contra a colonização. Falando assim, um termo que eu uso, nem o Bispo já usa isso, né? Mas também o Frantz Fanon e como é que MSCR também já falaram, na verdade. Então, eu transito nessa perspectiva muito holística, do ponto de vista crítica, né? Mas tendo sempre a base na África. A base na África. E na minha monografia, por exemplo, também tinha trabalhado Frantz Fanon. Você sabe que Frantz Fanon, aquela obra dele, Os Condenados da Terra, é uma obra muito fundamental. Está me ouvindo, né? Está me ouvindo? Oi? Sim, estou tudo bem. Tá, é porque estava recebendo uma ligação aí, não atendi a ligação, só para poder continuar aqui. Então, estava dizendo que o Frantz Fanon é um dos caras que me inspira, principalmente no pensamento anticolonial, né? Que traz esse pensamento de transgressão contra o modelo colonial, sabe? Quer do ponto de vista da violência, quer do ponto de vista... Assim, do ponto de vista da violência, eu sozinho não tenho como
usar todo o método do Franz Fanon. Teria que precisar uma comunidade, como foi feito, por exemplo, na Argélia, em Angola, né? Angola também foi feito esse movimento. E quem começou essa violência em Angola, do ponto de vista teórico e prático, foi um Congo, que é da minha região, né? A Ordem Roberto. E aí, é importante nós, no caso, como professores e pretos, enfim, né, sabermos como nós desconstruir essas visões todas que são ensinadas nas escolas. Eu também concordo com a perspectiva que o irmão Wellington falou sobre que o antirracismo não pode ser assim muito teórico, sabe? Ele tem que ser muito prático, e principalmente com ações práticas, não simplesmente discursos do presidente, de movimento, enfim. Eu sei que movimentos são legítimos, é importante, claro, respeito, eu apoio, inclusive, né? Mas eu não acho que seja simplesmente essa via, né? Então, nós precisamos, de fato, avançar sobre outras perspectivas da luta. E a questão da educação ainda, né? Ultimamente, na verdade, desde os anos 2015, 2016, enfim, eu tenho conhecido a perspectiva do pensamento dos africanos das Américas. Concretamente, como é que chamamos? O Wilson Carter. Agora também tem o nome desse aí, irmão, o ancestral Wilson, Amos Wilson. Eles trazem uma perspectiva educacional afrocêntrica e de deseducação, né? Então, nós precisamos deseducar-nos. Eu estou nesse processo há muito tempo. Quando eu comecei a ler, por exemplo, sobre a decolonialidade, né? Aí eu fui notando isso, não. A decolonialidade parece que tem o centro os latino-americanos. Os latino-americanos simplesmente sistematizaram isso, colocaram assim na academia, mas a perspectiva decolonial ela é totalmente africana, afrocêntrica. Se você lê a obra do Cheikh Anta Diop, traz uma perspectiva totalmente decolonial. Do ponto de vista teórico, enfim, né? Ele é afrocêntrica e decolonial. Mas, assim, são visões teóricas, enfim. E é o que eu falo isso, porque eu tenho irmãos, porque, por exemplo, falando isso, né? Eu sei que os africanos, né? Eu citei aqui o Cheikh Anta Diop, mas eu posso citar, por exemplo, o Moisés Kamambaia. São tantos outros autores que eu conheço, né, que são africanos, que escrevem sobre isso. Por exemplo, o Teófilo Obenga, são nomes pesados da questão da crítica, do ponto de vista linguístico, histórico, filosófico. Tem crítica muito forte e profunda que desconstrói, inclusive, essas visões todas que foram criadas durante séculos. Então, são coisas que, de fato, nós precisamos... a Mica Cabral. A Mica Cabral está bem nessa linha aí do Franz Fanon, o Cheikh Anta Diop, o Joseph Kizerbo, e tantos outros nomes, né? E outros nomes, temos muitas outras mulheres, por exemplo, que são referências no mundo do ponto de vista da história, que infelizmente não têm sido conhecidas. Por exemplo, eu vou citar um nome aqui, ó, para além da, por exemplo, a Kim Panvita, que foi uma mulher, antes de toda essa gente, inclusive, começar, ela já fazia essa visão da crítica, por exemplo, à religião cristã, século XVI, século XVII, século XVIII, por aí. Então, muito tempo. Então, nós temos referências que já existem antes desse mundo contemporâneo do calendário europeu. Porque o calendário europeu que foi nos imposto hoje. Claro, a Paulina Cisiane é totalmente decolonial e afrocêntrica. Então, são um conjunto de coisas, de fato, que nós precisamos pensar e, principalmente, para as nossas comunidades compartilhar. Eu digo isso porque nós temos um conjunto de coisas que são compartilhadas assim, né? Todas as mentiras da civilização ocidental são compartilhadas todos os dias e são tidas como verdades. Ao passo que
todas essas verdades ditas, verdade entre aspas, que têm sido compartilhadas, a maioria delas não são verdadeiramente tipo, europeias, são todas elas vieram de outras regiões, por exemplo, algumas vieram das Américas, as regiões, por exemplo, dos povos originários, o próprio Abdias do Nascimento, por exemplo, né, ele traz uma perspectiva muito forte do quilombo, quando traz a questão do quilombismo, né, quando cria essa teoria, traz essa informação e essa visão muito diferente do que é conhecido na academia, enfim. Hoje, por exemplo, eu conheci um trabalho que eu li há semanas anteriores, que o cara, o professor Camargo, acho, ela defendeu, no caso, a tese do doutorado que sobre o quilombismo, usando o método quilombismo, o quilombista, sabe? Então, é uma coisa muito interessante, né? Uma visão totalmente de desconstrução e de transgressão, como a irmã Josiane, acho que falou isso também, né? De transgressão, que é um pensamento da Bell Hooks, Paulo Freire, né? Vai citar esses que, mas também do próprio Fanon, porque o Fanon é o primeiro que começou essa visão, por exemplo, falando da questão do oprimido, que o Paulo Freire foi se apropriar. Não, o Fanon e o Amílcar Cabral, por exemplo, são dois grandes cérebros africanos, né, pretos, que começaram essa coisa, mas quem saiu como um dos criadores foi um caucasiano, ou descendente de caucasianos, pronto. Faz favor, agora eu vou parar por aqui e ouvir mais, acho que a irmã quer falar. Mavendra, há uma grande carência de historiadores africanos aqui na diáspora. Assim, a gente praticamente não sabe. É como se a África não produzisse conhecimento. É incrível como a gente... um livro é lançado em Paris e imediatamente ele está disponível aqui, em Nova York, seja lá onde for. Mas para a gente encontrar um livro de um historiador, de um filósofo, de um teórico, um economista, eu não conheço um economista africano, eu acho que nem existe. É capaz de África nem falar sobre economia. Dambisa Moyo. Dambisa Moyo é uma economista zambiana. Muito então, interessante. Só, existe, assim, eu não quero, eu já conversei com outras pessoas e disse, olha, eu não quero acreditar que haja uma sabotagem. Mas há uma sabotagem. Porque não encontra, você não acha. Deixa eu só fazer mais um comentário rapidão sobre isso que você está falando, na questão da invisibilização dos cérebros de referentes, no caso, grandes pensadoras africanas, né, de várias áreas aqui nas Américas. A título de exemplo, por exemplo, uma inteligência chamada Misa Moyo, que eu falei, tem também, só que essa aqui já tem a tradução, porque através da França, né? Ele foi traduzido, inclusive, com apoio, acho que da embaixada, acho que do consulado francês aqui no Brasil. E Felwen Sarr, o único que eu vi, né? Que é um livro novo, né, que fala Afrotopia, exatamente esse livro. E essa aqui, ele é economista também, senegalês. Mas, assim, de economistas tem tantos. Tem acho que... Como é que é o nome? Lopes, lá, o cabo-verdiano não, guineense cabo-verdiano, é muito bom economista. Só que essa aqui dá, entre aspas, de ex-colonizados por Portugal, né? Mas na expressão inglesa, a expressão francesa, essas colonizações todas, né? Tem, e especificamente, eu tenho outra vez, estava fazendo uma pesquisa, procurando grandes pensadoras africanas, que não tem nem sequer uma frase delas citadas na língua dos portugueses, né? Aqui no Brasil, nem aonde. Eu disse, nossa, mas tem uns livros, né? Quando tem, por exemplo, alguns trabalhos deles publicados. Trabalho bem interessante do ponto de vista ancestral, da educação ancestral, o direito ancestral, o direito do ponto de vista histórico, do ponto de vista costumeiro africano de várias regiões, tipo a região da África Ocidental, né? Desde a grande região do Império Assante, o Império do Mali, mas também um pouco do Reino do Congo e os Shaka Zulu no sul do
continente. Então, é um livro que traz tantos textos. O livro foi organizado por Pauline Ontonge. Ele fala, acho que saberes africanos, uma coisa, saberes ancestrais africanos, uma coisa assim. Bem interessante, só para trazer isso, né? Depois nós podemos fazer um diálogo sobre isso, sobre esses conteúdos e livros africanos. Eu vou te dar a fala, Josiane. Eu me enganei, meu irmão Avendra. Eu conheço um grande historiador africano celebrado no mundo todo, Mia Couto. Não. Depois você pesquisa quem é Mia Couto. Quem vai assistir que não sabe quem é, pesquisa quem é Mia Couto. José Agualusa e Pepe Tela, né? São esses três nomes que estão tem um mérito, por exemplo, Mia Couto, né? É muito bom, mas também, por exemplo, a Paulina Cisane também é muito bom, sabe? Então, tem o Joseph Kizerbo, né? Tem o Joseph Kizerbo. O Joseph Kizerbo, a gente estuda muito pouco ele, mas ele é um grande historiador que a gente tem que se debruçar muito. E chega pouca obra dele para a gente, né? Sobre essa questão que você falou, Dilma, das obras africanas, das obras dos intelectuais africanos. Não chega para a gente. Aqui no Sudeste, a gente tem que comprar tudo pela internet. Quando a gente vai nas livrarias procurar, sequer os intelectuais negros brasileiros a gente encontra. Vou dar um exemplo. Teve um dia que eu emprestei meu quarto de despejo, da Carolina Maria de Jesus. Aí eu precisava fazer uma live, fazer um clube de leitura sobre o livro dela. Aí eu não gosto de ler em PDF, pelo celular, pelo tablet, eu não gosto. Eu gosto de ler o livro. E aí eu fui tentar comprar outro, porque eu tinha emprestado o meu, né? Um estava preso na escola, era a época da pandemia, e um estava emprestado. Então eu fui tentar comprar outro na livraria. Eu só encontrei na Tijuca, na livraria da Tijuca, aqui em Niterói, eu andei tudo, não consegui comprar quarto de despejo. Na região sudeste, a gente não encontra dos intelectuais nem negros africanos, nem os negros de outros lugares do mundo. A gente tem que comentar. Por exemplo, o Guerreiro Ramos e o Clóvis Moura, eu comprei na Bahia, quando eu fui apresentar um trabalho na Bahia, na Univasp e na UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia. Aí eu achei esses livros lá. Aqui eu nunca achei em livraria nenhuma, nem nas feiras de livro. Aí deixa eu falar uma coisa sobre essa questão da decolonialidade. O colega colocou, eu sou pesquisadora, eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre isso, que é o grupo GPMC, da UFRRJ, da Rural, e da UERJ, né? A decolonialidade quer colocar no centro todos os considerados subalternos inferiores nesse sistema mundo branco, europeu, heteropatriarcal, racista, machista, LGBTfóbico, cristão, elitista, capitalista. Entendeu? Na verdade, ele quer botar no centro, quer colocar no mesmo patamar os seres e os poderes e saberes ao sul do globo terrestre. É por isso que o mapa dos decoloniais é o contrário. Então, assim, ao sul do globo terrestre estão concentrados todos os povos considerados inferiores e animalizados, objetificados, hipersexualizados, né? Que, muitas vezes, por conta do racismo que nasceu a partir do mito bíblico de Cã, né? Sem alma. Então, a decolonialidade é isso. A decolonialidade não quer criar um outro centro, certo? Ele quer colocar todos os saberes, poderes e seres no mesmo patamar de importância e de humanidade. É isso que é a luta dos decoloniais. E aí engloba os povos da África. Por isso que eu vou fazer uma fala aqui, que vai ser bem polêmica, mas pelo que eu li de Ashanti, em afrocentricidade, a afrocentricidade não é afrocentrismo. Tem muita gente que coloca isso. A afrocentricidade, pelo que eu estudei do Ashanti e outros teóricos, reli, é que tenta colocar os conhecimentos, o conjunto de saberes
africanos, intelectuais africanos, todos os nossos conhecimentos da nossa mãe África, no mesmo patamar de importância dos conhecimentos europeus. Isso que eu entendi lendo a obra de Assange, Afrocentricidade. Né? Porque, assim, por esse debate que eu já vi também em live também com intelectuais africanos e tal, às vezes eu vejo algumas pessoas darem uma conotação de que querem criar um outro centro, sabe? Para essas teorias que combatem a hierarquização de poder, ser e saber a partir da norma brancocêntrica europeia, sabe? E heteropatriarcal, racista. Na verdade, a luta de todos os povos considerados inferiores e subalternizados é para que acabe com essa hierarquia entre a humanidade. Que acabe com essa hierarquia. Né? Que acabe com esse poderio centrado num uma única norma, que é vista como verdade, como racional, né? Como neutra. E aí eu queria até trazer um intelectual que você citou, né? Que a neutralidade não existe. Né? Tem que saber se a sua base epistemológica é excludente ou inclusiva. Neutralidade não existe. Muitas vezes a academia quer inferiorizar o nosso conhecimento, denotando racistamente uma emotividade, uma subjetividade no nosso conhecimento. Mas, dentro da academia universal, olha só, é universidade. Na verdade, tem que ser pluriversidade. Se todos os conhecimentos fossem importantes, o nome das instituições deveriam ser pluriversidade. Universidade é porque existe um padrão de conhecimento de humanidade aceito, um padrão que todo mundo é abaixo, considerado abaixo. Então, a luta é que acabe com essa hierarquia, essa subjugação dos nossos conhecimentos, dos nossos saberes, da nossa ancestralidade, da nossa historicidade, da nossa cultura, de tudo que é produzido por todos os povos considerados inferiores. Né? É isso. Josiane, na verdade, é repleto de subjetividade. Né? Nessa sua fala... repleto de subjetividade. Nessa sua fala, eu queria trazer um raciocínio que é de um escritor, ele não é africano, é Dermeval Saviani, né? Ele fala da teoria da curvatura da vara, tá? Vocês devem conhecer isso. Ele disse que o sistema é como uma vara que está curvada para um lado. Para você endireitar isso, não basta você colocar a vara, deixar ela reta. Você tem que curvar ela para o outro lado, para que a justiça seja feita. Isso que você falou, que seria nivelar, seria tirar tirar o centro europeu do seu patamar em que eles se colocaram. Mas você não acha que para fazer isso nós precisamos de um outro centro, não? Será que é possível a gente fazer isso sem ter um outro centro de pensamento, de força, de poder, para poder diminuir a importância do centro dominante, não? A gente não vai construir outra hierarquia violenta também? A gente está combatendo todas essas violências implícitas nesse centro. A gente não vai estar se colocando no lugar do opressor. Sabe? A gente está falando sobre educação emancipatória. Né? E aí tem uma frase até do Paulo Freire que fala: numa educação bancária, o sonho do oprimido é virar opressor. Será que a gente não vai virar opressor se a gente pensar dessa forma? Eu acho que sim. Mas a gente precisa virar opressor. Eu acho que a luta é todo mundo ficar no mesmo patamar. É todo mundo ter o mesmo grau de importância. É todo mundo ter poderes e serem vistos como seres humanos. Eu acredito nisso. A questão... Eu compreendo o raciocínio que você trouxe. Mas o que eu estou colocando é que como é possível combater um centro de poder se você não tiver um outro centro de poder para que eles possam se equalizar? Mas o Wellington queria falar, está com a mão levantada. Ô, Gilmar, essa questão a gente pega a própria história da humanidade, né? Na própria história da humanidade, a gente pode olhar bem, ninguém nunca cedeu lugar por você pedir licença. Isso pode pegar em toda a história.
Quando a gente pega a própria história do povo preto, e a gente volta no Kemet, a gente remota ali antes de Cristo, quando o Kemet era o Kemet, nós tínhamos exércitos poderosos ali, e isso possibilitou a gente produzir diversas maravilhas que foram a base para todas as ciências do mundo. E só foi possível isso porque a gente tinha força. Isso é comprovado. Hoje, a gente desde o século XVI, que a gente pode pegar ali, quando os mouros caíram na Europa, que foi a última vez que os pretos tiveram um império forte, e aí depois os europeus tiveram a expansão europeia, e aí eles começaram o colonialismo, que depois que a Europa saiu do século XV, aquela época nebulosa deles, que eles quase desapareciam, eles resolveram tomar o mundo inteiro. E aí veio o colonialismo, neocolonialismo, invadir as Américas e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem uma hegemonia europeia em tudo, né? Eles na África, em todos os lugares. E assim, a gente não vai conseguir espaço pedindo licença. A história prova isso para nós pretos, assim, na diáspora. E a gente pode pegar exemplo das organizações pretas que foram bem-sucedidas. A gente pode pegar a Nação Islã nos Estados Unidos mesmo, que é uma nação que é bem-sucedida lá nos Estados Unidos, que vem da galera de Malcolm X, de Farrakhan, que são eles só conseguiram isso porque eles se organizaram, se racializaram e Os judeus definiram também. os judeus também. Se a gente não fizer isso, a gente, da forma que a gente está se organizando aqui, a gente não vai sair do lugar. Então você acha que precisa de um outro centro de poder? Sim, nós a gente se racializar, como ser indivíduos. É um debate, né? É um debate, né? São ideias que a gente está trazendo, e é como eu digo, né? Nada do nosso povo é simples. Sim, claro. Nada do nosso povo é simples. Porque são opiniões. Agora, sim, eu pego muito a própria história mesmo, e mostra pra gente que só vai ser dessa forma. Os próprios quilombos mesmo, Palmares mesmo. Pronto, vamos pegar Palmares. Palmares foi um século, né, de resistência a Palmares. Palmares era um forte. Era um forte armado mesmo. Palmares só resistiu por isso. A gente tem vários exemplos. Centralizado. Sim. Gabriel, Josiane, levantada a mão. Fala, Josiane. Então, lá nos Estados Unidos, a história do movimento negro, né, mostra a luta do Malcolm X. Eu tenho grande admiração, tem muitos conhecimentos dele, né, que eu pego como instrução, como educação antirracista mesmo. Mas também tem o Martin Luther King Jr., né? Ele também conseguiu, a partir de uma outra filosofia completamente diferente, conquistar os direitos sociais, políticos, econômicos, civis, né? Que os afro-americanos alcançaram, né? Os negros americanos alcançaram lá na América, né? Na América do Norte. Então, a gente tem essas duas perspectivas. Teve a luta do Malcolm X, mas teve a luta também do Martin Luther King, que é outra tecnologia, outras estratégias também, né? Isso. E que ele lutou numa perspectiva de inclusão mesmo, né? De todo mundo ter poderio. Foi nessa perspectiva que eu estou colocando aqui. E assim, o que eu converso, eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, né? Na verdade, os Estados Unidos, os americanos, o movimento negro, eles colocam muito o protagonismo do Martin Luther King para esse alcance dos direitos. Na estratégia de luta dele para terem alcançado os direitos. Mais do que o Malcolm X. O Malcolm X é respeitado, é lido, né, é lembrado, né, é exaltado, mas assim, muito do que eles conquistaram, os americanos, negros americanos, colocam como alcance das estratégias de lutas pensadas na perspectiva de Martin Luther King. Eu concordo, olha só, eu concordo assim, às vezes eu falo, já falei isso já em algumas palestras, que em alguns momentos da luta, a gente tem que lançar mão das estratégias de luta do Malcolm X.
principalmente de fortalecimento do nosso povo. Eu acho que, sim, vários ensinamentos do Malcolm X servem para o fortalecimento do nosso povo nessa luta por direitos, né, por liberdade de fato, que a gente ainda não alcançou, por independência de fato, né, independência financeira, política, que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Mas também tem as contribuições de outras lutas, né? Outras perspectivas de luta que também há no Brasil, né? Também há no Brasil. Eu costumo dizer, na atualidade. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem duas lutas, eu vou passar a falar para uma Vendra, tem duas lutas que a gente faz aqui, que nós já estamos bem aptos nisso. É o combate ao racismo e à igualdade racial. Me parece que o governo faz essas coisas para nos manter nessa luta. Olha, primeiro que igualdade racial não existe, porque só existe uma raça. Não existe esse negócio de igualdade. Somente nós que ainda insistimos com essa história de igualdade racial. Tá? Só nós pretos. Porque se não existe raça humana, essa igualdade que a gente está procurando é com quem? Então, assim, a igualdade legal, ela existe. Quem não acredita na igualdade, se vire com a justiça. Não é problema nosso. E nós temos a igualdade legal. Tá? O combate ao racismo é uma outra questão também. O racismo... Não, mas assim, a lei diz que todos são iguais perante a lei. Então, nós é que não estamos sabendo administrar a lei para nós. A gente é que não aprendeu ainda. E o combate ao racismo é um problema do racista. E o Estado é que tem que combater o racismo, não a gente. Né? Mas criou agora o Ministério dos Povos Originários. O que é curioso é que Ministério dos Povos Originários. Mas quando eu falo de ministério para a gente, é Ministério de Combate ao Racismo. Opa, peraí. Tem alguma coisa errada nesse raciocínio. Né? E igualdade racial e combate ao racismo. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente tem que repensar, e os nossos irmãos ancestrais aí dessa luta são super importantes, porque apesar de diferentes estratégias, eles chegaram a uma inspiração que nós estamos falando deles agora, né? E aí a gente tem que aprender com eles. Mavendra, fale rápido, porque eu tenho um bate-bola para fazer daqui a pouco com os três, viu? É ligeirinho. Certo. Sobre essa questão de integração e separação, praticamente esse debate que a irmã Josiane e o Wellington colocaram. Assim, eu também, atendendo à própria história, a integração não resolve o problema do povo, da comunidade preta. Eu penso isso, exatamente por dois exemplos que a irmã Josiane colocou. E o único movimento, assim, que deu certo, tem dado certo, né, é a nação do Islã. E qual é a herança deles? É exatamente a separação. A questão da integração, né, até no próprio continente, a questão da integração é muito comum, só que, mas assim, nem sempre para todas as religiões, inclusive desde o passado, teve. Agora, pode haver uma separação, assim, não uma separação assim meio radical, né? Só que, caso, na questão da diáspora, até que talvez seja uma coisa bem melhor. Agora, para os contextos africanos, né? Porque havia essa separação, mas havia harmonia, né? Havia o respeito, sabe? A questão é essa. Agora, o que acontece aqui com a falsa integração, há muita hipocrisia, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito contrário aos princípios hipócritas, aqueles que se pactuam, né, com a hipocrisia. Eu sou uma pessoa muito assim, eu não sei porque a educação familiar que eu tenho, né, que eu tive, é muito diferente, talvez, da educação formal, sabe? Então, essa é uma coisa, eu tenho esse problema, Fábio. Mas, assim, eu respeito, claro, respeito as visões, tenho admiração, enfim, de muitos líderes, né? Infelizmente, todos os líderes, assim, bons, já não existem mais. Nós que temos que criar nossos próprios vários centros. Não temos que ter só um centro apenas, temos que ter vários centros, porque o próprio sistema vai descentralizando os nossos centros. E por isso que nós não temos que ter um único líder, tipo um único Malcolm X no Brasil. Não, tem que ter vários. A estratégia deve ser essa.
Inclusive, essas estratégias que às vezes já conversei, inclusive, também com o irmão Wellington, que a coisa talvez a gente não poderia nem tratar pelo modo online, talvez se tivesse mais outras, porque talvez é sentada, Django, né? Tipo quilombo, dentro de uma comunidade, a gente vai conversando tete a tete, face to face, sabe? Então, são coisas que a gente tem que começar a trabalhar, tentar ver como a gente pode trabalhar isso. Perfeito, 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 perfeito. Eu quero fazer um bate-bola agora aqui com vocês, rapidinho. Eu vou falar uma expressão, e eu quero que vocês, em 2 minutos, falem dele, o que vier exatamente na cabeça, enquanto educadores, tá? Começando pelo irmão Wellington. Paulo Freire. Plagiador. Josiane. Intelectual brasileiro, o primeiro que eu acho que foi antirracista, branco, eu acho. Mavenda. Paulo Freire apropriou-se da ideia de pretos. Mas, assim, ele inspira também outros pretos, porque outro preto talvez não sabia dessa ideia, né? Caso Bell Hooks é uma referência, né? Talvez o Bell Hooks não sabia exatamente que o espírito de transgressão vem do Amílcar Cabral e o Franz Fanon. E a Mises Zer. Esses três. Josiane quer falar. Eu fiz o curso do Instituto Paulo Freire, que são os discípulos dele, né? E esmiuço a obra dele, né? Aprofunda a obra do Paulo Freire. E ele citava o Franz Fanon e o Amílcar Cabral, mas só que a nossa intelectualidade da academia é tão racista que agora que os negros descobriram isso que estão exaltando. Mas, assim, ele citava que ele conversava, dialogava com esses intelectuais, ele citava. Eu já vi vários desses então, Paulo Freire deu crédito ao Amílcar Cabral? Batido, ó. Até agora passava isso batido. A questão é exatamente essa. Uma outra coisa, Paulo Freire passou, na época da ditadura militar do Brasil, passou em alguns países africanos. E na Bissau, eu sei. Conversava com a Amílcar Cabral. Então, ele falava, mas só que a intelectualidade brasileira, ó, é branca, ó. Irmã, a questão é o quê? Nós temos que desconstruir essa visão que existe, né, no caucasiano. Quando você chega numa comunidade, pergunta como é que chama essa árvore chama-se X. Você tem que dar referência que você aprendeu com eles, porque senão é seu isso. É isso que acontece com a medicina ocidental. Foram aprender muitas práticas, inclusive nos povos originários, das plantas, enfim, e eles não dão crédito. Mas a Josiane está falando que ele deu crédito, não foi, Josiane? Ele dava crédito. Mas só que a nossa branquitude, intelectuais da nossa branquitude brasileira, apagava isso, essa referência que ele falava, ele citava isso. Só que eles apagaram. Importante saber disso. Eu não sabia. Eu achava que ele não tinha dado crédito. Olha, outra coisa. Ele falava, só que outra coisa outra coisa, essa pergunta vai me fazer outra pergunta para vocês. Lei 10.639. Josiane. Foi um ponto importante de conquista dos movimentos negros para a valorização da história e cultura brasileira africana. Só que não é implementada isso, não é respeitada. Eu sou professora, é uma luta, a gente luta sozinho na educação para que isso seja realmente valorizado e implementado. Porque o nosso país... eu vou falar outra coisa polêmica. Por tudo que eu estudo das lutas do movimento negro no mundo, na diáspora, nosso país, eu acho, tá? Nosso país é o mais racista do mundo. Não, é verdade. Mas isso é verdade. Então, assim, o mais racista, vamos falar logo, gente, é o mais racista. Poxa, a lei de 2003, e não é cumprida ainda. A lei de 11.645, que amplia para a questão indígena, não é cumprida ainda. A gente ainda está lutando. E todo mundo... gente, e aí eu vou fazer um apelo para todo mundo que está ouvindo a gente, né, para vocês também.
não deixem os educadores antirracistas sozinhos na escola. A gente está sendo esmagado, perseguido, desvalorizado, desqualificado. Sabe? A gente coloca os nossos conhecimentos a partir da nossa prática. Depois a gente vê intelectuais na academia repetindo aquilo, tirando a articulação com a prática. Porque a gente que é da educação básica, a gente faz a prática, a articulação. Prática, teoria, prática. Né? A gente faz a articulação do antirracismo na ação, igual o colega falou. O antirracismo real é aquele que prima pela ação antirracista. Não adianta você ter uma fala antirracista se você não pratica o antirracismo. Não adianta, não é antirracismo. Eu vejo isso como não antirracismo. E aí, muitas vezes, aqueles que pegam todas as nossas falas, nossas pesquisas, as nossas colocações, tiram o nosso protagonismo, repetem a nossa fala para vender livro, para ganhar dinheiro palestrando, e a gente perde o lugar de fala, o protagonismo na luta antirracista. A gente que é professor de educação básica. Eu estou vendo isso acontecer, inclusive, comigo. Tá? Comigo. Então, assim, não deixe os educadores antirracistas sozinhos. Valorizem, chamem para palestrar, chamem para trocar conhecimento, sabe? Valorize o professor de educação básica. Perfeito. Wellington, Lei 10.639. A iniciativa é boa, mas é aquela lei que não colou. Não colou porque é o seguinte, não é uma lei que vai mudar um costume e um hábito. Não é uma lei. Ela tem que vir com ações mesmo. E eu tenho um exemplo aqui de alguns professores de história aqui na cidade, professores mesmo da história, da desimportância que eles dão quando eles vão abordar a história africana. Eu peguei exemplo que eu tive que ir numa escola do meu filho aqui, que o professor ele falava assim, vamos falar sobre a África. É assim, ó, desdenha, sabia? Falar sobre a África, abre o livro lá, sobre a África, quer dizer, a lei deveria vir com uma espécie de preparação, não sei, seria isso, né? Tipo, na jornada pedagógica, ter alguém, um palestrante, alguém para... Olha, essa lei é para ser cumprida dessa forma, assim, assim. Professor de história, você precisa se reciclar, abrir a grade do MEC para dar o curso, não é um curso antirracista, entendeu? A lei tinha que vir com preparo. Como você vai preparar? Porque o professor de história do Brasil... Gente, eu estudei história. A grade de história na Universidade do Brasil, no meu tempo, não sei como é que está hoje. A carga horária da Europa era o dobro da África. A África com muito mais países, muito mais história. A Europa era o quê, gente? A Europa não tem nem história. Quando as pirâmides estavam levantadas na África, a Europa, os caras ficavam em caverna ainda. Então, quando chegaram aí você olha a história que a África tem, você tem o dobro de horas numa grade de um curso de história num país que a maior parte da população é descendente de africanos e você estuda história, um curso de história e só fala de Europa. Perfeito. Você pega um professor de história do Brasil, é uma vergonha. Uma vez eu saí com um menino, um colega meu de história, na época, né? Eu já era afrocentrado, e eu falei assim, e aí, você estudou o que de história na África? Aqui na UNEB, na Bahia, ele falou assim, cara, eu não sei nada da África, eu sei mais de Europa, eu sei de feudalismo, eu sei tudo da Europa, da África, nada. Eu só sei que a África é um continente e tem a savana. Não, para você ver, o cara sai conhecendo todos os conflitos na Europa, as guerras, as épocas, tudo. E pouquíssima coisa da África. Não sei se já mudou, viu? Eu estou falando quando eu estudei, né? Não sei como é que está agora. Perfeito. Mavenda, você conhece a Lei 10.639? Conhece, muito bem. 2 minutos. Olha aí, sobre ela. Já um pouco dessa lei. E o que eu penso, primeiro, repensar a prática, reformular, no caso, reformar os professores, né? Principalmente os professores de ensino básico, o médio e o universitário. Por experiência própria, eu tive, acho que havia um colóquio, havia professores doutores,
e falando de questões africanas, né? E eu, que era na época um estudante do ensino superior, né? Acho que estava no segundo, terceiro ano, acho que sexto período, eu levantei e disse que não, isso não que vocês estavam falando é totalmente contrário ao que eu conheço, o que eu vivi, sabe? Porque essas coisas, há coisas, quando eu disse, não há coisas que nós que vivenciamos, há coisas que nós lemos porque alguém escreveu, há coisas que nós vimos assim, vivenciamos assim, a experiência, aquilo que a Conceição Evaristo fala, né? Escrevivências. Nós temos essas questões. E eu, inclusive, já escrevi algumas vivências sobre a questão histórica e a questão cultural. No livro que eu publiquei, Áfricas Ocultas, em 2015, está aí. Eu coloquei muitas questões e eu não fui seguindo muito a questão do academicismo. Então, são essas coisas que eu penso que eu, na época, inclusive, também compartilhei com muitas professoras, professores, sobre essa perspectiva da história, a partir da realidade local, da realidade que eu vivi, que eu conheço, né? Não todas as realidades, mas tem uma realidade específica, né? Mas a minha realidade específica tem muita semelhança com outras pessoas do continente. Perfeito. Eu conheço várias pessoas africanas de vários países e compartilhamos as vivências bem semelhantes. Perfeito, perfeito. Eu posso colocar uma fala, uma contribuição disso aí, que eu ia até colocar isso mesmo. Pode sim, mas deixa eu só... Antes de você falar, deixa eu só fazer uma coisa. Vocês não acham que a Lei 10.639 é uma lei ingênua? Porque, ao invés de colocar que exigir a história da África, não seria muito mais fácil exigir que os livros estivessem na história da África? Então, mas a lei, as diretrizes curriculares, se você ler as diretrizes curriculares, estava até aqui o documento, espera que eu vou pegar. Esse documento aqui, que deu origem à Lei 10.639, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Interraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, tido por Petronília e outros, a Secretaria Especial de Política de Promoção de Igualdade Racial. Aqui fala isso, fala que tem que rever os livros de história, o currículo escolar, fala tudo isso, é um conjunto, sabe? A lei não é só essa fala da obrigatoriedade do ensino. Ele postula, essas diretrizes aqui postulam uma série de diretrizes mesmo para a aplicabilidade da lei, e precisava de mudança. Então, assim, por exemplo, a Ana Lúcia, esqueci o nome dela, Ana Lúcia Silva, se eu não me engano, que ela fala o lugar do negro no livro didático, ela faz 2 pesquisas sobre isso, ela mostra, né, que no início, em 2002, ela mostra que quase não tinha história da África e do negro brasileiro nos livros de história. E com o passar da luta pela implementação dessa lei, seguindo essas diretrizes, né, seguindo todo esse debate de modo aprofundado, os livros de história começaram a cada vez mais ampliar a história do negro brasileiro, dos negros brasileiros, da negritude brasileira e africana. Já está bem maior, não está ainda da forma que a gente procura, né, que a gente quer, que a gente precisa, para a gente alcançar realmente a emancipação a partir da nossa história, cultura e memória. E aí eu gostaria de frisar a importância da memória que o Gabriel colocou sobre a escrevivência da Conceição Evaristo, mas também tem a questão da memória, do resgate da oralidade a partir de pesquisas da memória. Sim. Isso tem que acontecer no Brasil. Quando eu falo que, conversando com a minha família, eu descobri a memória antiga do meu ancestral, que ele veio do Congo, isso tem que ser evocado pela escola. Isso é cumprir a lei 10.639 também. E é muito importante evocar a memória. Por quê? Por que a gente tem um problema de pertencimento negro? O negro brasileiro tem um problema sério de pertencimento negro, né? De consciência negra, tem um problema sério. Por quê? Porque a memória é a história que produz identidade e subjetividade racial. É a memória, a história que produz pertença racial negra, de qualquer raça.
Tanto que por isso que os brancos fazem questão de que suas memórias, suas histórias sejam recontadas, contadas com centralidade nas biografias sociais. Porque é isso que fortalece um povo. Isso. É isso que fortalece um povo. Tem o Mosiá, né? O Mosiá tem uma frase que fala sobre isso, né? Um povo sem história é um povo sem raiz, não é isso? É. Eu sou péssima para gravar frases e provérbios, mas eu acho que é isso sim. E é isso que é o nosso problema. O nosso problema está aí. Então a gente precisa. Eu criei uma metodologia de resgate de história e memória, que é a mala de história, que está dentro dessa dissertação, que é uma mala que viaja na casa das famílias, que tem um caderno de memórias, que acompanha todo o material, cola, canetinha, lápis de cor de tons de pele negra, tudo isso naquele material, caneta, que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, é colocado numa posição de sujeito da sua própria história, que é o que debate Pollock, que é o que debate toda a intelectualidade negra, que é o que debate Bell Hooks, né, que é o que debate toda a intelectualidade negra sobre a importância da memória. E aí, esse aluno, ele vira pesquisador da sua própria história, ele é motivado a procurar o ancião ou a anciã da família, a pessoa mais velha, para resgatar a memória mais antiga da família e registrar nesse caderno de memória. Colocar foto, desenho, e isso é uma mala decolonial e antirracista, porque está resgatando a nossa história, a nossa memória, que é fundamental para a construção da identidade, da subjetividade individual, coletiva e racial. Sem isso, a gente não tem pertencimento. Perfeito, perfeito. Mavenda, você está em cima da hora, poderia fazer suas considerações? Deixa eu ficar aqui rapidão. Então, como é que eu penso sobre essa lei? Eu penso que, na verdade, que a lei precisa de ser reformulada do ponto de vista prático, ou seja, os professores precisam primeiro se reavaliarem, né? Reformular, repensar, começar as suas práticas, né, pedagógicas, e a partir disso aí saber o que falta, os que não tiverem ainda um conhecimento sólido sobre o continente africano, sobre os africanos das Américas, os africanos da diáspora, eles precisam saber isso, ou de preferência que levem os próprios africanos, próprios historiadores africanos, e que vão contribuindo na formação daqueles que precisam conhecer a lei. Eu penso que isso é necessário, porque senão vai ser essa bola aí de neve, e só querem falar da história da África quando chega novembro, 20 de novembro, aí todo mundo quer convidar um preto para falar, mas durante os anos, todo o tempo, não querem saber. E mais. O pior que isso é a partir da escravidão. Exatamente. Como é que eu falo? Descolonizar essa história, desvincular a história africana simplesmente com a escravização, como se a escravidão fosse história africana. Esta história produzida pelos outros, não pelos africanos. Os africanos não venderam os seus filhos. Eles foram capturados afora, foram sequestrados. Um sequestro aconteceu. Isso, inclusive, tem um irmão, a mim faz, César, que também fala isso aí. Fala da questão do sequestro. Ele não fala de sequestro e fala da crime, como é que falam? Sequestro dos povos e também dos criminosos que foram sequestrando os outros, né? Quem sequestra ninguém é criminoso. Então, a história deve ser contada assim, não aquela romantização da história africana, da escravidão, como se algo fosse positivo, enfim. Pelo contrário. Mavenda, na verdade, quando a gente analisa as pesquisas arqueológicas, a história na África ela tem mais de 3 milhões de anos. São mais de 3 milhões de anos. E quando a gente estuda aqui na diáspora, a gente reduz aos 500 anos que durou 400 e poucos anos do processo de escravidão. É de uma desonestidade intelectual absurda a perspectiva como que a história dos povos africanos
é falada aqui no Brasil. E hoje eu tenho a consciência de que não dá para falar de consciência negra sem falar de África. É impossível. Não dá. É ser desonesto. Você falar dos povos africanos no Brasil, que foram trazidos, sequestrados para cá, sem falar dos grandes reinos africanos, sem falar dos reis, das rainhas, das conquistas que foram feitas no continente. Eu quero passar para a Josiane. O Wellington, ele teve que sair, o debate fica tão bom que a gente acaba não desobedecendo um pouco o horário, mas ele teve que sair, que ele também dá aula. Josiane, tuas considerações. Então, realmente, assim, como professora, eu tenho para falar que o colega trouxe, né, agora no final, que realmente a gente tem que aperfeiçoar essa questão da valorização da nossa história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Que a gente precisa retomar a história, a historicidade das civilizações africanas que mal conhecemos, infelizmente. Como eu já falei anteriormente, né, vários autores intelectuais, várias obras ainda não são disponibilizadas para a gente não tem acesso, né? E isso realmente há uma ruptura muito forte. E aí, nesse dia de hoje, a gente está falando sobre a importância da história africana, né, para a emancipação do povo negro brasileiro. Tem que fazer menção da execução do despacho de 14 de dezembro de 1890, que foi assinado pelo ministro da Fazenda do governo Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa, que foi executado em maio de 1891, pelo sucessor Tristão de Alencar Araripe, né, que foi a queima dos documentos de registro da chegada dos nossos ancestrais. É isso aí que é o nó da gente. E aí eu concordo plenamente com ele quando ele falou que tem que chamar os africanos, os historiadores, os antropólogos para falar, para dialogar com a gente, para a gente tentar resgatar essa ancestralidade que foi queimada nesse dia, né? E que marca da gente não saber de onde a gente vem, qual é a nossa origem, qual é a nossa raiz, né? Então, agradecer a esse debate, muito obrigada, e foi muito rica essa tarde. Muito obrigada mesmo. Eu ficaria aqui horas debatendo sobre esse assunto, porque e inclusive nós temos que debater as tais reparações, que eu tenho dito sempre que o Lula gosta de falar que as cotas são reparação. As cotas não reparam nada, né? As cotas não reparam, né? As cotas não te garantem nem a permanência na universidade. Como é que vai te garantir que está sendo reparado? E a gente precisa discutir reparação. O Brasil precisa pedir desculpas. O Brasil precisa constituir uma lei pedindo desculpas aos povos africanos e os seus filhos aqui no Brasil. O Brasil precisa indenizar e o Brasil precisa fazer reparações simbólicas. A gente tem aqui em Recife, tem uma estátua de Zumbi dos Palmares. Ela deve ter 1,5 metro, mais ou menos, em cima de um pedestal. O maior líder de uma resistência nas Américas tem uma estátua de 1,5 metro. Zacimba Gaba, uma mulher maravilhosa, brilhante, não é? A Cotirene, não é? Uma rainha exilada que o filho veio tentar buscar ela. Então, as histórias elas são muito grandiosas e a gente não tem praças, ruas, estradas, estátuas, não é? Com essas pessoas. E sem essas pessoas não haveria Brasil. Simplesmente não haveria essa nação se não fossem essas pessoas. Então, essas reparações, elas devem ser feitas de maneira muito séria. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, Josiane, eu sei que você já fez as suas considerações. Você está bem empoderada sobre essa questão da lei, da lei 10.000, tá? Na época que ela foi feita, foi constituído grupos técnicos de historiadores pretos que pudessem propor conteúdos dentro dos livros para serem... essa articulação ela foi feita, né, para que os livros de história de ensino médio, de todos, tivessem esse conteúdo histórico. Eu sei que o Brasil adquiriu a coleção História da África, não foi da Unesco, é uma coleção magnífica, eu já li alguns daqueles livros, é muito bom, mas não é para ensino médio, não é para ensino fundamental, é para pesquisador aquilo dali, né?
houve alguma movimentação nesse aspecto, de você alterar o conteúdo dos livros para parar com essa história de novembro trazer um palestrante preto para a escola? No momento que foi implementada a lei, não. Na hora da implementação da lei, em 2003, não foi. Tanto que a lei não existe, né? A lei não fala isso. Depois que houve um momento, uma movimentação por conta da lei que foi motivada. Eu entendo o seguinte, eu entendi a crítica que os colegas colocaram, uma pena que os colegas não estão aqui presentes, que a lei mesmo em si, somente ela não é capaz de mudar algo estrutural. Sim. Mas precisávamos ter um ponto de partida para isso. Sim, sabe? Um marco legal. Precisávamos. Então, assim, a lei foi um marco legal importante para a gente, pelo menos, ter algo, em termos jurídicos, para cobrar essa transformação curricular que a gente está lutando até agora. Essa transformação curricular, essa transformação metodológica, essa transformação do corpo docente em si, do corpo que compõe as unidades escolares, universidades, da grade curricular das faculdades, da licenciatura, a gente tinha que ter algo... Porque, assim, tudo que a gente vai lutar, a gente precisa ter um instrumento legal, né? Porque senão a gente não ganha legitimidade. Então, nesse contexto, é um importante instrumento legal para a gente lutar por isso. Porque não tínhamos nada. Isso aí, não tínhamos nada. Então, assim, eu acho a lei muito importante, muito fundamental. Eu concordo com as falas dele que a gente tem que ainda lutar para mais estratégias, para mais instrumentos, inclusive legais, né? Para a gente conseguir, de fato, alcançar. Eu concordo com isso. Mas a gente falar contra a lei, a gente, inclusive, está respaldando o não cumprimento dela. Entende? Perfeito. Não, nem um direito a menos. Nem um direito a menos. Na verdade, tem que lutar pelo direito a mais, né? Tem que ampliar cada vez mais, exatamente. Josiane, muito obrigado pela sua contribuição. O Movimento Africanos do Mundo está muito grato com você. Nós temos uma missão, né, que é fazer esses resgates, essas releituras, inclusive nessa questão de negro, preto, africano. A gente tem que pensar seriamente sobre isso, porque a etimologia das palavras tem uma força gigantesca sobre elas, e nós continuamos nos chamando daquilo que o opressor nos denominou, que foi preto e negro. Na verdade, na África, cada povo tem seu nome, ninguém nunca se chamou de preto, não é? Ninguém nunca se chamou de negro. Todos tinham o seu nome, tá? E aí, o que nós reivindicamos é que, assim como você falou, que você não tem como saber de que povo exatamente você veio, mas nós temos uma certeza. Os nossos ancestrais vieram da África. E é isso que uniu a você, termos ancestrais africanos. Então, nós somos africanos também. Então, somos africanos nessa diáspora, né? E esse debate é muito importante, é muito enriquecedor para a nossa luta, e nós vamos continuar trabalhando. Continue nos acompanhando, que a gente tem muita coisa para construir ainda. Obrigado. Muito obrigado. Segue a gente lá no Coletivo Afrodivas, @Afrodivas Coletivo, Instagram e... Ok, abraço. Até a próxima, viu? Vamos ter mais encontros.